crescimento da cidade de São Paulo, ele é desordenado, ele é totalmente feito desordenado. Por quê? Porque ele vai seguindo a especulação imobiliária e também a linha do trem, a partir da estação de trem, né, que foi realizada. Então você tem um crescimento aonde, conforme a linha de trem ia avançando, a cidade vai avançando. E por causa disso, você tem um deslocamento do que você tinha antes, que era o eixo do centro da cidade de São Paulo, para outras regiões. E principalmente no século XIX, comecinho do século XX, aonde você tem as ideias sanitaristas, que São Paulo não tem problema de epidemia, igual o Rio de Janeiro, mas tem um problema sanitário muito grave. Então isso vai fazer com que as classes médias e as classes abastadas, mais abastadas, ricas, elas vão para os lugares mais altos. Então, o primeiro ponto, a gente tem que imaginar esse deslocamento. Saem dos campos, da região do Campos Elíseos, que seria a Champs-Élysées, né, francesa, sobem aqui pela Consolação, né, que seria a Consolação, e aí elas vão para o lugar mais alto, que seria a Avenida Paulista. O bairro de Higienópolis é um bairro de classe média alta, né, higiene, o próprio nome está falando, e a Avenida Paulista para a elite enriquecida com café ou para os imigrantes que já estavam aqui há um bom tempo, que se enriqueceram. Então você tem muitas famílias lá que eram estrangeiras, né, enriquecidas, italianas, né, entre outras. Industriais, né? Industriais, porque eles vão exatamente estar produzindo, né, quer dizer, o Matarazzo, né, os Crespo, eles estão produzindo, né, com essas indústrias, e eles conseguem comprar esses terrenos naquele momento não muito caros, porque era uma região, o limite da cidade, ele sempre era marcado com o cemitério. Então você tinha o cemitério da Consolação, que era o limite. Então, para trás do cemitério, era uma região desvalorizada. E a partir desse momento, ela passa a ser super valorizada. É alta e plana, né? Então eles conseguem construir os casarões nessa região, né? Uma região arborizada, as casas assobradadas, porque acreditava-se que a ventilação era necessária, e a avenida se caracteriza como um marco da cidade de São Paulo, porque também, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, nós temos a formação da identidade da cidade de São Paulo forte, de uma maneira forte na década de 20, 30 e assim por diante, né? Entendi. E aí você tem outras regiões que vão sendo abertas e caminhando nessa estrutura. Os jardins, né, eles acabam sendo, né, ele é uma região que seria, tem rios que passam embaixo, então é uma região que antes também era desvalorizada, mas passa o inverso, né, ser super valorizada a partir desses córregos, desses rios. Eles estão por baixo da cidade de São Paulo, canalizados, e você tem um charco, como se fosse um charco, meio areia movediça, né, assim. Então as casas do jardim são interessantíssimas, porque elas são palafitas. Não sei se alguém já observou isso para vocês. Elas são palafitas. A estrutura delas bem fundas, né, com essa madeira, né, só que você tem embaixo como se fosse um areião, né, então elas se movimentam, hoje já não mais, mas elas se movimentaram, essas palafitas. E a casa por cima, né, extremamente bem construída, né, e é um dos bairros mais valorizados da cidade, né, pela estrutura que foi feito no período, né, rede de esgoto, tudo que ainda você não tinha isso de uma forma muito, vamos colocar assim, avançada na cidade, e lá você vai ter. Então a elite, é lógico, ela vai promover isso, a Avenida Paulista também. Então essas regiões, elas acabam tendo um valor assim, né, espetacular, né, na especulação imobiliária. E aí é lógico que a cidade, ela vai exigindo, na sua própria concepção, lugares de lazer. Porque antes do lugar de lazer, o que era? A Serra da Cantareira, o próprio rio, né, que se navegava e se passeava, né, no rio Tietê e no rio Pinheiros, principalmente no rio Tietê, e com o esgoto sendo, né, levado para esses locais, então eles começam você ter um outro tipo de deslocamento. E além disso, você tem o hábito na Europa de ter os parques, né, que nós já, de uma certa forma, tínhamos. O Parque da Luz era um parque para elite. Depois ele foi se deteriorando quando você tira o pessoal dos Campos Elíseos. E aí você tem necessidade de outras localidades. Então todos esses conceitos, desde o urbanismo e arquitetonicamente falando, foram conceitos importados todos? São conceitos importados, né? Mas são necessários, porque você tem 3 reformas urbanas importantíssimas. A reforma urbana da cidade de Londres,
fazendo todo o saneamento do Tamsa, né? E a divisão que você tem da cidade, dos operários da cidade burguesa, que é mais ou menos o que vai estar acontecendo aqui, a região onde você vai ter os operários, os trabalhadores bem longe, seguindo a linha do trem, e esses lugares é onde vão ser valorizados para que, né, as classes médias e as classes mais abastadas vivam, né? Separando também a região de comércio, né? Porque você não vai praticar comércio antes. Você tinha o comércio e a casa em cima, né? Entendi. Essa região de comércio vai ficar mais para as classes médias não tão abastadas, e isso no centro da cidade, né? Nessas outras regiões. Então você tem uma separação bem visível, né, dos grupos sociais dentro da cidade. Que aconteceu em Londres e aconteceu na cidade de Paris no século XIX. A Londres é anterior, é do século XVIII. E a cidade em Paris é no século XIX. Vai existir um projeto onde você coloca como se fossem círculos, um raio, né? Você põe um círculo, o ponto que seria o centro da cidade, e esses círculos vão expandindo. Nossos projetos também foram feitos dessa maneira, né? Prestes Maia, ele tenta fazer, né? Tivemos outros antes, mas o Prestes Maia que vai ser o ponto, vamos colocar assim, fundamental dessa expansão que nós estamos falando, né? Então a cidade ela vai sendo composta dessa maneira. Ideias importadas para cá, porque tudo era valorizado ainda enquanto ideias importadas, ideias consideradas mais civilizadas e melhores. E aí nós temos esses parques que também vão ser abertos em tempos diferentes, né? Porque o Parque do Ibirapuera ele não é do mesmo momento. Mas aí você vai criando esses espaços que antes eram espaços que você ia seguindo com a própria natureza. Agora não, agora eu vou forçar e vou construir. O crescimento da cidade para esses lados. Isso, para esses lados. E vou forçar, de uma certa maneira, não é? A ida cada vez mais distante do local de trabalho, do centro da cidade, para lugares mais aconchegantes, né? Melhores para que a elite possa estar aproveitando. E a noção de parque ainda era essa, eram parques para elite, passear, para namorar, para se conhecer nessas regiões. Né? Aquela coisa meio bucólica ainda. Bucólica, ainda muito voltada para os parques, né, do século XIX, né, que nem eu falei, o Parque da Luz, a Praça da República, que foram parques construídos com esse objetivo, para depois se tornar um parque mais para todas as classes sociais. Mas isso você está bem para cá no tempo, né? Quando isso acontece. Para todas as classes sociais, você já está falando de 60, 70, né? Dos anos 60, 70, né? E outros parques que vão sendo feitos conforme a cidade vai caminhando, né? Mas estes bairros, né, que são considerados os bairros de elite, são os bairros principais da cidade em termos de infraestrutura e um olhar que tinha sobre a arquitetura, do espaço ser belo, aconchegante, um espaço, né, harmonioso, equilibrado, para que as pessoas convivam bem.